Boa noite para você que está aqui com a gente hoje, nesse midweek lindo, tá tudo muito lindo, tudo muito bom. Boa noite para você que está nos acompanhando aí em casa, online agora, seja muito bem-vindo a mais um midweek aqui na nossa igreja. É um prazer enorme estar recebendo todo mundo que está aqui agora nesse momento, e é um prazer enorme também receber você que está nos acompanhando aí na tela do seu celular, na tela do seu computador. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Isaías, eu faço parte do campus da Ilan, lá de Vila da Penha, e estou tendo a oportunidade hoje de estar ministrando algo da parte do Senhor para nós, amém? Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, né? Nosso estudo bíblico da semana está sendo o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é um dos que eu mais gosto particularmente, né? Entre todos os evangelhos que estão escritos na Bíblia, um dos que eu mais gosto é o Evangelho de Lucas. É uma leitura que eu particularmente aproveito bastante sempre que tenho a oportunidade, e eu tenho certeza que vai ter algo da parte de Deus para a sua vida, em algo que está contido no Evangelho de Lucas. A gente já vem sendo ministrado nas últimas semanas e está sendo maravilhoso, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, amém? E o Evangelho de Lucas, ele já começa com uma revelação a partir do seu nome, né? Evangelho de Lucas. E Evangelho, para quem não sabe, é um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, segundo a visão de Lucas. Lucas, ele decidiu escrever o Evangelho, ele foi movido pelo Espírito Santo a escrever o Evangelho, segundo a sua visão. E Lucas, diferente de Mateus, né, Lucas, ele não caminhou com Jesus. Lucas, ele foi escrever o Evangelho em torno de 60 e 75 anos depois de Cristo. Então, ele não caminhou com Jesus. Então, muita coisa que está contida no Evangelho de Lucas, ele usou como base o Evangelho de Marcos para escrever. Ele toma o Evangelho de Marcos como base e escreve o seu Evangelho. E o interessante é que a escrita de Lucas, ela, logo no capítulo 1, ela mostra que é destinada a uma pessoa chamada Teófilo. E a gente não sabe ao certo quem é Teófilo, né? A gente imagina que seja uma pessoa muito importante, porque Lucas se refere a Teófilo como excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos ao certo quem é a pessoa de Teófilo, porém entendemos que devia ser alguém muito importante, né? E apesar da gente não saber quem era Teófilo ao certo, o significado do nome Teófilo é amigo de Deus. Então, eu entendo que o Evangelho de Lucas é destinado para todos aqueles que querem se tornar amigos de Deus. E eu tenho certeza que você que está aqui agora nesse lugar, e você que está nos acompanhando em casa, eu tenho certeza que você quer se tornar um amigo de Deus. Então, essa palavra é destinada para você, é destinada para os nossos dias, né? Então, Lucas, ele escreve o Evangelho, e o legal é que ele traça um desenvolvimento cristão, a partir daquilo que Jesus iniciou, até o desenvolvimento na igreja. Estudiosos indicam que Lucas também escreveu o livro de Atos. Então nós vemos o desenvolvimento a partir de Jesus, se mostrando no crescimento da igreja, que até hoje não parou. Nós continuamos avançando, nós continuamos crescendo, por mais que se levantem potestades, por mais que se levantem barreiras e empecilhos, mas a igreja do Senhor, ela não para de avançar. Então nós continuamos avançando, e até os dias de hoje. Então Lucas, ele traça esse desenvolvimento a partir de Jesus, no crescimento da igreja e até hoje, né? E o que me conquista no Evangelho de Lucas é como Lucas, ele mostra Jesus, ele apresenta Jesus como um Messias, não específico apenas para judeus, mas essa palavra eu gosto muito. Lucas, ele mostra Jesus na sua universalidade de Messias, mostrando que Jesus, ele é salvador de todos e para todos, aqueles que querem receber essa salvação, amém? Então eu tenho certeza que algo no Evangelho de Lucas vai tocar o seu coração.
No decorrer do Evangelho de Lucas, nós aprendemos algumas coisas que são muito pontuais, né? Lá no capítulo 11, ele ensina a oração do Pai Nosso, que nós sabemos até hoje, muitos recitam até hoje a oração do Pai Nosso. No decorrer do capítulo, mostra acusações que Jesus sofreu. Jesus, ele começa a falar algumas parábolas, ele começa a tecer algumas histórias. Nos capítulos 12 em diante, mostra algumas revelações sobre a pessoa de Jesus, né? Fala sobre alguns sinais do fim dos tempos, mais para frente. Fala também sobre o serviço, sobre a importância da gente estar servindo a Cristo, de nós como obreiros, como mordomos, né, de Cristo. Mostra a importância do serviço, né? No capítulo 13 fala sobre arrependimento, fala também sobre curas, sinais e maravilhas que Jesus ele já havia feito na terra. Fala sobre portas estreitas e largas, né? E eu estava puxando na minha memória como tem se apresentado portas largas para a gente passar, mas Jesus ele fala do prazer que é passar por uma porta estreita, do prazer que há em passar por uma porta estreita. Apesar de parecer doloroso muitas vezes, mas há um mistério profundo em passar por uma porta estreita. Amém? E fala também sobre fariseus e escribas que estão sendo repreendidos por Jesus e sendo ensinados. Mas algo que captou o meu coração, fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, algo que me chamou a atenção, é o que está lá no capítulo 14, no versículo 27, que diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E olha que palavra forte. Jesus ele está dando uma direção àqueles que querem se tornar discípulos de Jesus. E ele fala que é impossível alguém ser discípulo de Jesus se ele não estiver disposto a carregar a sua cruz. E essa pergunta eu deixo para nós, hoje, nessa noite, para você que está nos acompanhando em casa: será que nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz? Ultimamente nós temos visto pessoas que têm aberto mão de carregar a sua cruz, sem entender a recompensa que há quando nós fazemos tal ação, quando nós decidimos carregar a nossa cruz. Então, em nome de Jesus, não deixe de carregar a sua cruz. Eu oro a Deus que hoje venha a ser virado uma chave dentro de nós, para que nós venhamos entender a importância de carregar a nossa cruz todos os dias. Amém? E aí, o tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem é o preço do discipulado. Há um preço a ser pago. E Jesus deixa bem claro qual que é esse preço. E eu lembro que quando eu cheguei na Ilã, eu vim de uma cultura que era muito diferente do que o que nós vivemos aqui na Ilã. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que era discipulado e muito menos queria ser discipulado. Eu não sabia o que era e nem queria provar o que era, né? É que nem jiló. Tem muita gente que nunca comeu jiló, mas diz que não suporta jiló. Mas nunca comeu. Tem alguém aqui que nunca comeu jiló, mas não suporta jiló? Pois bem, tem muitas pessoas que são assim. Nunca comeram, mas dizem que não suportam. Eu sou um desses. Nunca comi, mas não suporto jiló. Era que nem eu com o discipulado. Eu não sabia o que era e nem queria provar. Mas quando eu entrei aqui, eu entendi melhor o que é o discipulado. Eu comecei a provar e aproveitar o que era o discipulado. E eu procurei o significado, ao pé da letra, o que significa, né, a palavra discipulado. E é um conjunto de alunos que aprende com o mestre. Isso é o discipulado. Mas o discipulado com Jesus, ele faz algo diferente. Ele não apenas senta todo mundo no chão e ensina para eles, mas ele senta eles no chão, ele ensina, mas ele preza pela caminhada junto. Então o discipulado com Jesus não tem a ver apenas com você sentar e aprender, mas tem a ver com você caminhar junto, gerar relacionamento, ouvir o que o seu mestre tem a dizer e praticar o que ele diz. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, que serão levantados discípulos, que não apenas acompanham Jesus, mas discípulos que caminham com ele, que têm relacionamento com ele e que praticam o que ele nos ordena fazer. Jesus, ele está ansioso por esses discípulos.
Não apenas por uma multidão que segue a Jesus, mas por discípulos que caminham e praticam o que ele manda fazer. Lá no versículo 46 do capítulo 6 de Lucas, Jesus ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Então nós entendemos que não adianta apenas a gente chamar Jesus de Senhor, mas é preciso que a gente comece a praticar o que ele diz. Não interessa o quanto de pulo que a gente dá na hora do louvor, não interessa o quanto que a gente sai por aí dizendo que ele é Senhor, se nós não praticamos o que ele nos manda fazer. Então nós precisamos entender isso, eu e você, nós precisamos entender que para ser discípulo de Jesus nós precisamos seguir o que ele nos manda fazer, E aí eu entendo que não basta apenas acompanhar, mas é preciso ter esse relacionamento. No capítulo 14, no versículo 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse. Então, havia uma multidão que estava acompanhando Jesus, e em dado momento Jesus se vira e começa a falar algumas coisas para aquela multidão, mas essa mesma multidão já havia visto Jesus fazer um monte de milagre, já tinha visto Jesus curar, libertar, já tinha visto Jesus ensinar, e eles caminhavam com Jesus porque eles estavam interessados nos milagres que Jesus podia fazer. E hoje em dia nós vemos uma geração que tem procurado cada vez mais os milagres de Jesus, mas tem esquecido de procurar o próprio Jesus, e tem vivido por milagres apenas, e tem vivido por correr para onde Jesus fez alguma coisa, correr para onde Jesus está operando um milagre, mas Jesus não quer apenas pessoas que corram atrás dele pelo que ele pode dar, mas pessoas e discípulos que corram atrás de Jesus pelo que ele é. E essa multidão, ela corria atrás de Jesus, ela acompanhava Jesus simples e unicamente pelo que ele já havia feito. E uma grande multidão acompanhava a Jesus, esperando receber algum milagre. Eu não julgo essa multidão, porque quem está precisando de um milagre é natural que corra para onde aquilo está acontecendo. Mas Jesus, ele preza mais pelo relacionamento, ele preza mais por aqueles que o procuram pelo que ele é. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos ser esses que procuram a Jesus por quem ele é e não pelo que ele pode nos oferecer. E aí, ele diz que uma grande multidão estava acompanhando, e ele se vira e começa a falar algumas coisas, ele começa a liberar algumas coisas. E nós entendemos que, eu estava lendo um livro, eu não sou muito da leitura, eu preciso melhorar isso em mim, eu não sou muito de ler muitos livros, mas eu estava lendo um livro que se chama Os Caçadores de Deus, não sei se alguém aqui já leu esse livro, Os Caçadores de Deus, um excelente livro. E no livro dizia que Jesus não... Os verdadeiros caçadores de Deus, eles não procuravam aquilo que Jesus já havia feito, mas procuravam entender o que Jesus estava fazendo naquele momento. Então, em nome de Jesus, que se levantem caçadores de Deus, que se levantem discípulos que procuram saber o que Jesus está fazendo agora, nesse momento, mas que não vivam daquilo que Jesus fez no passado. Não, chega da gente viver de experiências que os nossos pais viveram, experiências que os nossos pastores viveram, não, nós queremos viver agora as nossas experiências com Deus, e saber o que Ele está fazendo agora, e não viver pelo que Ele já fez, mas nós queremos viver o que Ele está fazendo agora, nós queremos saber o que Jesus está fazendo agora, nesse exato momento. Em nome de Jesus, o Senhor não para de se mover, e Ele está se movendo agora, em favor da sua família, em favor da sua casa. O Senhor se move o tempo inteiro em prol daqueles que o clamam. Por mais que às vezes a gente ache que Jesus ele não está falando nada, até o silêncio de Deus está dizendo assim para a gente: eu falo a hora que eu quero. Então Jesus ele está falando e ele está se movendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que a palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor está pronto para revelar e para anunciar para nós coisas que nós ainda não sabemos. Coisas que nós ainda não sabemos, querido. O Senhor quer revelar a você
coisas que você ainda não viu, Ele está pronto para se revelar a você. Aleluia. Ele quer anunciar coisas que Ele quer fazer e que Ele vai fazer, que Ele está por fazer, não apenas coisas que Ele já fez, amém? Acompanhar é ir na mesma direção, é caminhar para a mesma direção, mas infelizmente nem todo mundo que está caminhando para a mesma direção está sendo discípulo de Jesus, porque não basta acompanhar, é preciso pagar o preço, é preciso pagar um preço, não basta apenas nós caminharmos para o lugar onde Jesus está fazendo alguma coisa. Ora, aquela multidão estava indo para o lugar onde Jesus estava fazendo algo, mas não significa que toda aquela multidão eram discípulos de Jesus. Então não basta apenas a gente acompanhar, mas nós precisamos pagar o preço para ser discípulos de Jesus. E quem não está disposto a pagar preço, não pode ter acesso à recompensa. Eu vou repetir isso. Quem não está disposto a pagar preço, não pode ter acesso à recompensa. Não pode. Jesus, Ele pagou o preço que era destinado para Ele, e a recompensa Ele teve, está lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 11, de sorte que não haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor carregou a cruz que Ele tinha para Ele, e a recompensa chegou. Sabe qual foi a recompensa de Jesus? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi dado um nome a Jesus que está acima de todo nome, um nome que está acima da doença, um nome que está acima da crise, um nome que está acima de todo nome. Essa foi a recompensa de Jesus. Essa foi a recompensa de Jesus, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós precisamos carregar a nossa cruz, querido. O preço é esse. O preço é esse, carregar a nossa cruz. Obviamente que a nossa recompensa não é a mesma recompensa de Jesus. A Ele foi dado uma recompensa, e a você será dado uma recompensa. Para você tem algo separado, há um galardão, há uma recompensa para você que decidir pagar o preço de carregar a sua cruz. Mas acontece que nós temos dificuldade muitas vezes de carregar a nossa cruz. E Jesus, e Deus, o Criador dos céus e da terra, Jesus, Ele decidiu carregar a cruz dele. E por que nós não queremos pagar o nosso preço? Por que nós não decidimos carregar a nossa cruz? Você precisa carregar a sua cruz, querido. Por mais que doa, por mais que seja doloroso, mas você precisa carregar a sua cruz. Há um preço a ser pago. E a cruz, muitas vezes, ela representa a gente passar por zombaria. A cruz, às vezes, representa a gente passar por tortura, a gente passar por humilhação, a gente carregar um fardo de sair pela rua e as pessoas às vezes zombarem da sua fé, às vezes os seus familiares zombarem de você, às vezes pessoas te insultarem por conta do que você acredita, por conta da visão que Deus te deu para caminhar. Às vezes você tem que lidar com a represária dentro de casa. Às vezes é o seu pai, a sua mãe que não concorda com a vida que você leva em Cristo Jesus. Às vezes é o seu esposo, a sua esposa, mas nós precisamos carregar a nossa cruz. Existem pessoas nesse exato momento que estão sendo perseguidas e que estão sendo mortas, que estão se escondendo dentro de uma caverna para poder cultuar a Deus
mas eles decidiram carregar a cruz que eles tinham para carregar, mas nós temos dificuldade de carregar a nossa cruz. Às vezes a gente passa por um pequeno problema, a gente passa por uma pequena situação e a gente já quer desistir. Mas discípulo de Jesus precisa ter prazer em carregar a sua cruz. Desculpa, essa palavra pode parecer forte para você, mas se você não estiver disposto a pagar o preço de carregar a sua cruz, você não pode ser chamado de discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que carrega a sua cruz. Você precisa carregá-la. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 63, e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendado os olhos, feriam no rosto, e perguntavam-lhe dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam para ele, blasfemando contra ele, ou liberando palavras de insulto. Jesus, ele passou por isso. Eu estava fazendo um estudo sobre todas as torturas que Jesus ele sofreu naquela cruz, e uma que me chamou muita atenção, a humilhação que fizeram Jesus passar, querido. Jesus, quando pede água, ele pede alguma coisa para beber, a palavra diz que os soldados deram uma esponja com vinagre e colocaram na boca de Jesus. E eu estava fazendo um estudo que naquele tempo não existia banheiro dentro de casa, os banheiros eram públicos. Eram grandes banheiros públicos para a cidade inteira usar. E naquelas latrinas onde todo mundo fazia as suas necessidades, havia um balde do lado com uma esponja e vinagre. Porque quando eles acabavam de fazer o que eles tinham de fazer, eles se limpavam com aquela esponja. E uma daquelas esponjas foi a esponja que colocaram na boca de Jesus, para ele beber aquele vinagre. Então você imagina o nível de humilhação que o seu Deus, que Jesus, ele decidiu passar por amor de nós. Ele sofreu isso. Será que nós conseguiríamos passar por isso tudo e se manter fiéis naquilo que Jesus colocou no nosso coração? Às vezes o preço, às vezes o que nós passamos é muito pouco perto daquilo que Jesus passou, mas ainda assim nós temos dificuldade de pagar o preço que está diante de nós. Você precisa pagar o preço. Pague o preço, leve a sua cruz. Chega de nós uma igreja, uma geração que chora por qualquer coisa, que quer desistir da caminhada por qualquer coisa. Você precisa carregar a sua cruz, querido. E entenda que carregar a cruz custa caro, e não é nem um pouco fácil. Não é fácil carregar a cruz. A palavra diz, lá no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e os seus filhos, e os seus irmãos, e as suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus está dizendo que qualquer um que coloca qualquer coisa em primeiro lugar que não seja ele, não pode ser discípulo de Jesus. Engraçado que nós temos colocado coisas que valem até muito menos do que a família em primeiro lugar, no lugar de Jesus. Aqui Jesus está dizendo que aquele que coloca a sua família em primeiro lugar não pode ser discípulo dele. Aquele que coloca a sua própria vida em primeiro lugar não pode ser discípulo dele. Mas engraçado é que a nossa geração tem colocado coisas ainda menos importantes do que a família no primeiro lugar, e tem deixado Jesus cada vez mais de lado. Jesus precisa ser a prioridade dentro de nós. Jesus precisa ser o nosso primeiro pensamento ao acordar, o nosso último pensamento a dormir. Não é possível que em 24 horas do nosso dia nós não consigamos separar 5 minutos para falar: Jesus, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela vida que o Senhor colocou dentro de mim. Não é possível, desculpa, mas eu não consigo entender que em 24 horas do nosso dia nós não consigamos separar 5 minutos para fazer a leitura diária, cara. Que às vezes são pequenos versículos, são 5, 6 versículos. Não é possível que em 24 horas do dia tudo seja prioridade para você, menos a leitura
da palavra que rege a nossa vida. Não é possível, em nome de Jesus, enquanto Jesus não for a prioridade na nossa vida, nós não seremos chamados discípulos de Jesus. Nós precisamos começar a colocar Jesus como prioridade na nossa vida. Alguns têm colocado como prioridade na vida o dinheiro. Tem a sua vida regida e guiada pelo dinheiro. Outros têm tido a sua vida regida e guiada pelo status, pela fama, e têm colocado isso em primeiro lugar. Têm colocado o seu relacionamento em primeiro lugar. Tem colocado até a sua família em primeiro lugar, mas o primeiro lugar é do Senhor Jesus, e aquele que não colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, não poderá ser chamado discípulo de Jesus. Então, em nome de Jesus, querido, eu profetizo sobre a sua vida, que o primeiro lugar nela sempre será o Senhor Jesus, e tudo aquilo que tentar tomar essa posição, será parado e será constrangido pelo amor de Jesus, e você não vai ter prazer em coisa nenhuma mais que não seja o primeiro lugar de Jesus na sua vida. Aleluia. O primeiro lugar na nossa vida é de Jesus, querido. Não pode ser discípulo de Jesus aquele que não o coloca em primeiro lugar na sua vida. E às vezes isso vai custar caro. Isso vai custar caro. A palavra diz no versículo 28 do capítulo 14: qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que o virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, o primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então, nós entendemos que custa caro, e que não é fácil você ser discípulo de Jesus. Custa caro, mas mais caro é viver uma vida que não é guiada pelo Senhor Jesus. Mais caro do que ser discípulo de Jesus é viver uma vida onde nós não temos Jesus para nos guiar. Muito mais caro é isso. O preço que nós pagamos por não ter Jesus como centro da nossa vida, o preço que nós pagamos por não ter Jesus como prioridade é muito mais caro do que o preço que você tem que pagar para ser discípulo dele. Querido, nada pode comprar o prazer que nós temos em estar na presença do nosso Deus. Não adianta. Pode haver prazer em sair com os amigos, pode haver prazer em um domingo, sabe, estar em casa vendo Netflix, pode haver prazer em um domingo de sol, você está indo para a praia, mas custa muito mais caro você não estar na presença de Deus do que isso. Custa muito mais caro. A presença de Deus, ela vale muito mais. A presença de Deus, ela vale muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer fama, do que qualquer status. A presença de Deus e viver uma vida com Deus vale muito mais. Vale muito mais. Nós precisamos estar preparados para viver essa vida com Deus, essa vida de discípulo com Jesus. Porque quando a gente inicia alguma coisa no meio do caminho, podem aparecer coisas para nos tirar do alvo, nos tirar do foco. E às vezes as pessoas olham para a gente, olham para quem começou e parou no meio do caminho e falam: nossa, fulano tinha um ministério lindo na vida dele, mas parou no meio do caminho. Sabe, fulana tinha uma voz linda,
cantava muito bem, mas ela parou no meio do caminho. Mas em nome de Jesus, que sejam levantados os discípulos que não irão parar no meio do caminho, mas que vão seguir até o final, e que vão lançar os seus alicerces em lugares firmes, em estruturas firmes do Senhor Jesus, e nada vai poder parar o avanço dos discípulos de Jesus nessa terra, em nome de Jesus. Nada vai poder parar. Nada vai poder parar. Mas nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que caro é não viver uma vida com Jesus. Difícil é não viver uma vida com Jesus. Isso que é difícil. Isso que é difícil. Nós estávamos outro dia conversando, em um momento de comunhão, nós, pastor Renato, pastor Wilker, nós estávamos aprendendo com eles algumas coisas que eles estavam falando, sabe? Pastor Cássio, estavam comentando como hoje em dia nós vemos a falta de compromisso de muitas pessoas com a obra de Jesus, sabe? E como muitas pessoas colocam qualquer coisa na frente da obra. Como tem muitas pessoas que não se preparam para estar fazendo a obra de Cristo. Mas discípulos de Jesus precisam estar preparados para tudo aquilo que Deus colocar diante de nós. Então, se você tem que ensaiar, ensaie. Se você tem que chegar uma hora antes, chegue. Isso é para quem serve, mas para você que não está servindo ainda, querido, se você precisa abrir mão de alguma coisa na sua vida para seguir a Jesus, abra mão daquilo. Se você precisa abrir mão de algumas amizades, abra mão dessas amizades, porque sem renúncia é impossível ser discípulo de Jesus. Olha o que diz no versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Então, sem renúncia, é impossível ser discípulo de Jesus. Sem renúncia é impossível ser discípulo de Jesus. E a nossa geração é uma das gerações que tem mais dificuldade em renunciar, em abrir mão. Mas se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa abrir mão e renunciar a algumas coisas. Você precisa renunciar à vontade da sua carne. Você precisa renunciar à vontade do seu eu. Para muitos é difícil renunciar, vivem numa luta terrível todos os dias. Eu conheço homossexuais que vivem lutando para tentar fugir e ser liberto dessa vida. Olha, Deus, Ele quer te libertar, mas você precisa renunciar a algumas amizades, você precisa renunciar a algumas conversas, você precisa renunciar a sua ida em alguns lugares, porque o libertador está disposto a te libertar, mas você precisa renunciar. Eu conheço pessoas que lutam contra a pornografia todos os dias. E eu quero trazer uma boa notícia para você também. O Senhor, Ele tem poder para te libertar, mas você precisa querer, você precisa renunciar. Você precisa estar sozinho em casa, e ao invés de você correr para o seu telefone, para entrar num site pornográfico, você precisa correr para o seu quarto, para você orar, para você falar com Deus: olha Deus, eu sou fraco, mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você precisa renunciar, querido. Ver algumas coisas. Você precisa renunciar. Sem renúncia é impossível ser discípulo de Jesus. Desculpa se essa palavra parece dura, mas é a mensagem que Deus quer liberar sobre a sua vida hoje. E às vezes a gente se esconde um pouco de palavras um pouco mais duras, mas são essas palavras que nos trazem de volta a entender algumas coisas que Jesus tem falado conosco há muito tempo, mas nós temos medo de receber essas palavras. Mas em nome de Jesus, que toda cadeia seja quebrada, que toda corrente seja quebrada, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você precisa renunciar a algumas coisas para que a obra de Deus comece a ser completa na sua vida. Para ser discípulo de Jesus, você precisa renunciar. Você precisa renunciar.
E terminando por aqui, caminhando para o final, discípulos, eles são gerados com uma finalidade, e a finalidade de um discípulo é refinar a nação. Discípulos são gerados para refinar a nação, discípulos são gerados para dar sabor à nação, amém? A palavra diz lá em Lucas 14, no versículo 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Jesus está dizendo que o sal, se ele perde o sabor, ele não tem mais finalidade nenhuma. E o discípulo, se ele perde o sabor, ele não serve mais para nada. Discípulo que perde o sentido de vida, o porquê que ele foi criado, o porquê que ele foi gerado, o discípulo que perde o sentido e o norte da sua vida, ele não serve mais para nada. E eu acredito muito que existem pessoas que no meio da caminhada, por conta de tantos problemas, por conta de tantas dificuldades, perderam o sabor no meio do caminho. Perderam o sabor. E se o sal perde o sabor, ele não serve mais para nada. Mas em nome de Jesus eu profetizo que serão gerados novos discípulos, que serão usados para dar sabor à nossa nação. E eu profetizo também que discípulos que no meio do caminho perderam o sabor, o Senhor Jesus, Ele está pronto para restaurá-lo, em nome de Jesus. Se o seu ministério estava parado, se o seu chamado estava parado, e se hoje você está disposto a retornar a sua caminhada com Cristo, em nome de Jesus, Jesus está disposto a restaurar a boa obra que Ele começou na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Ele está disposto, querido, Ele está disposto. Se o discípulo perde o sabor, ele não tem mais sentido de vida, e é por isso que nós cantamos algumas vezes, e a gente nem sabe o que a gente está cantando, quando a gente diz, para te adorar eu vivo. Não vou cantar não, que eu canto muito mal, já me falaram que eu canto muito mal, não vou cantar não. Mas quando a gente canta, para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Será que nós vivemos só para adorar Jesus mesmo? Será que o sentido da nossa vida tem sido realmente só para te adorar e fazer o nome dele santo? Será que esse tem sido o sentido da nossa vida? Eu não quero te constranger a nada, mas começa a recapitular na sua vida. Será que as suas atitudes, será que as coisas que você fala, a forma como você se comporta, tem sido para adorar a Jesus? Tem sido para adorar a Cristo? Querido, você foi chamado para refinar essa nação, para dar sabor a essa nação. E eu repito, não adianta, Jesus não te chamou para ficar limitando, sabe, para ficar limitando aquilo que Ele colocou na sua vida, não. Ele não te chamou para ficar atrás da tela de um computador, escrevendo textos contra o governo X ou o governo Y. Não estou fazendo uma apologia aqui, eu não sei quem você vai votar e não me interessa, o voto é secreto, não é sobre isso que eu estou falando. Mas Deus não te chamou para ficar fazendo textinho no Facebook, não te chamou para ficar fazendo textinho no Twitter, não. Ele te chamou para você sair por essas portas e ser luz às nações, e ser luz e refinar as nações. Ele não te chamou para você ficar atrás da tela de um computador, sabe, sendo militante. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para refinar uma nação. Então, em nome de Jesus, saia daqui entendendo que você foi chamado para isso, querido. Você foi chamado para isso. Entenda que nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos nos tornar aquele que ainda não é, aquele que olha para essa mensagem e entende que em algum desses aspectos tem falhado. O Senhor quer tornar de você um discípulo dele. O Senhor quer tornar de você um discípulo dele. Porque discípulo é aquele que ouve e obedece. Aquele que ouve e obedece e pratica
o que Jesus está mandando a gente fazer. Mas acontece que no meio do caminho, discípulos podem se perder. Quando Jesus ele fala que em algum momento o sal pode perder o sabor, eu entendo que discípulos no meio do caminho eles podem se perder. Mas para todo aquele que se perde, querido, há um olhar de misericórdia do Pai. Há um olhar de misericórdia do Pai para todos aqueles que se perdem e querem voltar. E lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 20, diz assim, conta a história do filho pródigo, que ele estava na casa do pai, que muitas ordens que o pai dava, ele ouvia e cumpria, mas em algum momento ele deixou de cumprir e decidiu sair da casa do pai. Mas ele, depois de ter passado por tanta coisa, ele entendeu a necessidade de voltar para a casa do pai. E eu tenho certeza que pessoas aqui nesse lugar e pessoas em casa estão sendo tocadas pelo Espírito Santo a voltar para a casa do Pai. Quero dizer para você que há um olhar de misericórdia do Pai para você. Olha o que diz no versículo 20. A seguir, levantou-se e foi em direção ao seu pai, o filho, fazendo isso. E estando ainda longe, o seu pai o viu. O Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Essa palavra tem ardido no meu coração, querido. Os olhos do Senhor, eles não estão fechados para os seus filhos. O Senhor nos vê. Por mais que às vezes a gente pense que o Senhor não está nos vendo, mas Ele nos vê mesmo de longe. A palavra diz que ainda estando longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Em nome de Jesus, se você estava morto na fé, se você estava perdido no meio do caminho, em nome de Jesus, o Senhor hoje tem poder para te ressuscitar, tem poder para te trazer de volta para a casa do Pai. Aleluia, 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 querido. Há um olhar de misericórdia para você. Há um olhar de misericórdia para você. Aleluia. Quero pedir para você fechar os seus olhos, para você abaixar a sua cabeça. O Espírito do Senhor, Ele é notório nesse lugar, e Ele é palpável. O Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Então eu te peço, por favor, não resista àquilo que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração. Não resista àquilo que o Espírito Santo tem ministrado hoje dentro de você. Eu quero fazer um apelo para você que entende que no meio do caminho você era um discípulo de Jesus. Você, no começo da sua caminhada, você ouvia, você seguia aquilo que Jesus mandava você fazer, você obedecia o que Ele mandava você fazer, você renunciava, você abria mão, você tinha relacionamento com Cristo, mas no meio do caminho você falhou em alguma coisa. Mas hoje você diz: Senhor, eu quero voltar a ser um discípulo teu. Eu quero voltar a ser um discípulo seu, Jesus. Se você quer, nós vamos orar por você nessa noite. Nós vamos orar por você que está em casa, que quer se tornar um discípulo de Jesus. Você fala: Senhor, eu quero me tornar um discípulo seu. Você que está em casa, nós vamos orar por você. Nós vamos orar como igreja, nós vamos orar por você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você no meio do caminho entende que você se perdeu,
Você estava na casa do Pai, mas você se perdeu. Você começou uma caminhada como discípulo, mas você se perdeu. Você estava distante, a sua fé estava morta. Você estava perdido, como aquele filho pródigo estava. Você estava perdido, mas hoje você quer voltar. Você quer se reconciliar com o Senhor. Você diz: Pai, eu quero voltar para a sua casa. Eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão olhando para você, e Ele está de braços abertos, e há recompensa para quem volta para a casa do Pai. Ele te dá um anel, Ele te dá sandálias, e Ele faz uma festa, porque um filho que estava perdido, um filho que estava morto, está voltando para a casa do Pai. E se você é essa pessoa que quer se reconciliar com Jesus, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia. Se você está em casa e você quer se reconciliar com Jesus, nós vamos orar por você. Nós vamos orar também por você que nunca fez essa oração, que nunca falou: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo que há em mim. Se você quer falar, quer fazer essa oração: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Nós também vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, se você nunca fez essa oração, nós vamos orar com você hoje. Amém? Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos orar, Deus, por essas pessoas, Deus, que entregaram a vida para Ti hoje, Pai, que voltaram para a Tua casa hoje, Pai, e para aqueles que querem se tornar discípulos do Senhor, Pai, nós oramos por essas pessoas, Pai. Meu Deus, nós pedimos, meu Deus, que seja injetado, meu Pai, ânimo, fé e força que vem do Senhor, Pai. Nós oramos, meu Pai, para que toda barreira que queira se opor, meu Pai, meu Deus, no caminho, meu Pai, daqueles que decidiram Te seguir hoje, meu Pai, meu Deus, que venham ser lançados por terra, meu Pai, que todo obstáculo que se levantar venha ser jogado por terra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos que o Senhor escreva, Pai, o nome de cada uma dessas pessoas no Teu livro da vida, Senhor, meu Deus, e que dele não seja tirado, Pai, em nome de Jesus. Você que está entregando a sua vida para Jesus hoje, você que está se reconciliando ou querendo novamente se tornar um discípulo de Jesus, repita comigo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu decido voltar para os Teus caminhos. Hoje eu quero me tornar um discípulo do Senhor e seguir e obedecer tudo aquilo o que o Senhor me mandar fazer, Pai, em nome de Jesus, porque para Te adorar eu vivo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Que alegria estar aqui com você e saber que você está assistindo esse culto. Mas eu quero te desafiar, não apenas assistir, mas participar desse culto. Porque depois de uma atmosfera de adoração como essa, e uma palavra poderosa, cheio da graça de Deus e transformadora, não é possível que você fique apenas sentado assistindo. Com certeza você foi tocado para que você participe, louvando, adorando, orando, acompanhando a palavra, e especialmente tomando uma decisão, porque hoje é dia de decisão na sua vida. Talvez você tenha que romper com alguma coisa, fazer uma ruptura e começar algo novo que Deus tem para você. Por isso, nesse dia, aproveite a oportunidade desse tempo, da graça de Deus sobre você, porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Não é coincidência de você estar no culto com a gente agora, nesse momento. E é uma alegria poder te apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma imensa alegria poder estar aqui com você e dizer que eu quero te acompanhar, quero te pastorear
quero que você venha conhecer a família Ilan. Por isso, através do nosso site, do YouTube, do Facebook, você pode escrever nos comentários. E quando você escreve, que a gente tem a oportunidade de te identificar e te conhecer melhor. E ali você pode escrever novo aqui, você pode escrever seu pedido de oração, tirar uma dúvida ou um esclarecimento. Nós vamos ter o imenso prazer em te responder, mas não apenas te responder, queremos nos conectar com você. Que saiba, o culto pode ser virtual, mas o poder e a presença de Deus é real. Por isso, escreva nos comentários, venha se conectar com a gente. Não caminhe só nesse período da vida. Você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. Ele marcou um encontro contigo, então aproveite essa oportunidade. E você também pode falar conosco através do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. Ali você tem a oportunidade de escrever uma mensagem ou de ligar para a gente. Da mesma forma como nos comentários, você pode escrever novo aqui, você pode fazer um pedido de oração ou escrever a sua decisão. Talvez você tenha tomado uma decisão de se batizar nas águas, talvez você tenha tomado a decisão de se reconciliar com Deus ou aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você escrevendo ali, nós vamos entrar em contato com você, vamos te acompanhar e te pastorear, vamos orar com você, você não vai mais estar só. E tem um convite irrecusável, são os nossos GTs, grupo de temporada, os grupos de comunhão, também conhecido como célula. Ali você vai ter um ambiente de acolhedor, de amor e carinho, onde você vai ser muito bem recebido e você vai ter ali o acolhimento da palavra de Deus, porque ali onde nós estudamos a Bíblia, oramos juntos e também compartilhamos experiências e testemunhos. É um ambiente de crescimento espiritual, de fortalecimento da sua vida e de renovação da sua fé. Ali tenho certeza que você vai poder ser ativado e esticado, porque Deus tem muito mais para você. E nós somos Ilan, vem ser Ilan com a gente. Nós somos luz às nações, amando Deus, amando você, Ilan.